Boa tarde para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte da grade do primeiro Congresso Internacional Online de Dermatologia Veterinária, organizado pela Clivepa São Paulo. Então, nessa palestra eu vou falar sobre a atualização do lúpus eritematoso cutâneo. Então, eu espero que vocês gostem e que seja muito proveitoso também, para a sua prática clínica, tá? Então, a ideia é que a gente possa, conhecer a doença também fazendo um comparativo com a doença em, humanos. Então, vamos começar falando da classificação mais recente da doença em cães, né? Então, o lúpus eritematoso cutâneo, ele atualmente está classificado da forma que vocês observam aqui. Então, lúpus eritematoso discoide, e ele, na sua vez, ele se divide, né, entre lúpus eritematoso discoide facial e discoide generalizado. Além disso, outras classificações, além do eritematoso discoide, inclui o lúpus eritematoso cutâneo exfoliativo, cutâneo vesicular e lúpus eritematoso mucocutâneo. Então, essa é a classificação mais recente da doença em cães e seria o que a gente teria agora para falar, tá? Eu gostaria de fazer essa primeira comparação com os subtipos do lúpus eritematoso cutâneo nas pessoas, né? Então, vocês observam que a classificação varia um pouco, né? Nessa tabela, vocês observam o subtipo do lúpus eritematoso cutâneo, a variante e os aspectos clínicos chave da doença. Então, por exemplo, a gente tem o primeiro que seria o lúpus eritematoso cutâneo agudo. Ele tem três variantes: localizado, disseminado e buloso. E o que o clínico vai observar seriam erupções em borboleta, erupções maculopapulares e ampolas subepidérmicas. Na forma sistêmica, o lúpus eritematoso cutâneo sistêmico, ele também tem várias apresentações. Então, anular, papulo-escamoso, síndrome de Rowell e o neonatal. Então, aí a gente observa lesões circulares, lesões eritroescamosas, lesões que se assemelham ao eritema multiforme e a forma nos recém-nascidos. Também a gente, na medicina humana, tem o lúpus eritematoso cutâneo intermitente, e aí tem uma variante que seria o tumidus, e clinicamente ele se apresentaria como placas sem escamas, e o lúpus eritematoso cutâneo crônico. Então, aí a gente observaria lúpus eritematoso discoide crônico, eritematoso discoide crônico hipertrófico, profundo, lúpus eritematoso frieira e o lúpus eritematoso mucocutâneo. Então, aí, clinicamente, seria a apresentação de lesões cicatriciais, localizadas, generalizadas, hiperqueratose extensa, nódulos subcutâneos e lesões sacrais, placas e úlceras orais. Então, o que que a gente observa aqui? Clinicamente, a manifestação desses tipos de lúpus. Então, vocês observam lesões em placa, descamativas, né? Muito bem delimitadas também. E na histopatologia, da mesma forma que a gente observa nos cães, uma das principais, um dos principais achados naquela análise histopatológica seria a dermatite de interface, que a gente observa aqui. E aqui a gente sabe que a dermatite de interface é uma acumulação, uma infiltração de linfócitos na junção dermoepidérmica, né? E nessas formas aqui, a gente observa essa acumulação de linfócitos mais em tipo clusters, né? E aqui também fazendo infiltração ao redor dos vasos sanguíneos e dos folículos pilosos. Então, no lúpus humano, nesse esquema, eu quero mostrar para vocês o que que acontece nesse ciclo pró-inflamatório, que leva finalmente às manifestações clínicas, do lúpus eritematoso cutâneo nas pessoas. Então, a gente vai ter uma mistura de fatores genéticos e ambientais. Então, quando a gente fala de fatores genéticos, então,
se inclui, né, a regulação de interferons, apresentação antigênica, clareamento de complexos imunes. Isso, quando é adicionado a fatores ambientais, como luz ultravioleta, fumaça de cigarro, fármacos nas pessoas, isso faz com que aconteça uma ativação no sistema imune inato. Então, a gente vai ter dentro dos acontecimentos dessa ativação desse sistema imune inato, a gente vai ter ativação do sistema de interferons, produção de citocinas inflamatórias, ativação do sistema do complemento e esses fatos, na sua vez, vão fazer ativação do sistema imune adaptativo. Então, aí a gente vai ter ativação de células citotóxicas, apresentação antigênica e produção de autoanticorpos. E a gente vai fazer uma descrição um pouco mais aprofundada disso aí. É, essas respostas, esses acontecimentos nas respostas tanto inatas quanto adaptativas levam ao desenvolvimento das lesões clínicas, que são observadas nas pessoas com lúpus eritematoso cutâneo. E desenvolve o paciente a dermatite da interface, como eu falei para vocês. Essa dermatite da interface ela é consequência de uma citotoxicidade, principalmente nos queratinócitos da camada basal, induzida principalmente pelo sistema dos interferons, tá? Tipo, os interferons são os que são uma dos primeiros passos naquela imunopatogênese dessa doença. Quando a gente tem isso, então a gente tem uma fase de autoamplificação. Então, aí, quando a gente tem aquele dano nos queratinócitos da camada basal, aí esses queratinócitos vão fazer liberação dos ácidos nucleicos deles, né, endógenos, por causa do estresse também celular, e pela morte celular desses queratinócitos. Além disso, a gente vai ter maior ativação de queratinócitos que vão fazer liberação de ainda mais citocinas pró-inflamatórias e ativação de células dendríticas plasmacitoides. Então, isso acaba sendo um ciclo, né, um bucle que acaba acontecendo e que perpetua o quadro inflamatório, pró-inflamatório e que leva também à perpetuação das lesões cutâneas na doença. Então, aqui a gente observa um pouco mais o que acontece também na imunopatogênese do lúpus eritematoso cutâneo. Então, como eu falei para vocês, a gente tem inicialmente uma mistura de fatores genéticos, tipo um grupo de genes, uma combinação de genes que fazem com que a pessoa tenha uma predisposição, né, a fazer, de repente, uma ativação do sistema de interferons, né, e outras respostas imunitárias. E aí começa tudo, né? Então, a gente tem, como eu falei para vocês, uma ativação inicial do sistema imune inato, então, ativação de macrófagos, células dendríticas, plasmocitoides, monócitos, né? E aí começa também essa ativação dos interferons. Então, essa ativação do sistema de interferons, ele vai começar a induzir a liberação de citocinas e quimiocinas que são reguladas pelos interferons. Então, essas citocinas e essas quimiocinas que são pró-inflamatórias, elas vão induzir ou vão ocasionar um dano nos queratinocitos basais, né, da epidermis. E essa vai ser uma das primeiras coisas que vão, tipo, que vão perpetuar também o processo das lesões no lúpus. Pelo outro lado, então, essa ativação do sistema imune vai fazer, induzir uma ativação também das respostas imunes adaptativas, principalmente pelas células B e as células T, tá? Então, a gente vai ter produção de autoanticorpos e a gente vai ter ativação dessas células T. Então, tudo isso junto vai fazer com que esses queratinócitos basais, eh, eles sofram um dano importante e, posteriormente, eles morram, né? Então, o que acontece? Como resposta dessa ativação das respostas imunes adaptativas, a gente vai ter ativação das células T efectoras citotóxicas que também vão contribuir no dano celular. Quando as células da camada basal, elas entram no estresse celular e elas morrem finalmente por necroptose, então o que a gente vai ter? Essas células que morreram, elas vão liberar eh, ácidos nucleicos delas, do material genético delas, né, endógenos. E o que vai acontecer com esses ácidos nucleicos que elas estão liberando depois de sofrer dano e de morrer, né?
esses ácidos nucleicos, ele vão atuar, vão agir como autoantígeno. Então, esse seria o autoantígeno que vai ser reconhecido pelos autoanticorpos que vão ser liberados pelas células B. Elas vão ficar, vão amadurecer e vão ficar depois células plasmáticas para fazer a liberação dos autoanticorpos, que vão se ligar com os autoantígenos, que seria o material genético das células mortas, dos queratinócitos mortos, e isso vai induzir a formação dos complexos antígeno-anticorpo que vão se acumular na camada basal. Então, vocês observam que tem uma grande quantidade de sucessos imunológicos que acontecem aqui, começando, obviamente, por aquela mistura de fatores genéticos e ambientais, porque, adicionalmente, a luz ultravioleta, e a gente sabe que nos pacientes com lúpus, a primeira coisa que a gente fala para o tutor é você tem que evitar, né, a luz ultravioleta no paciente, porque isso pode piorar o quadro clínico. Então, a luz ultravioleta, a gente sabe que pode induzir estresse oxidativo nas células, que também pode fazer alteração do material genético das células, e que, além disso, pode produzir um dano também na célula. Então, isso somado, em somatória com tudo que está acontecendo aqui, a luz ultravioleta também pode produzir dano nos queratinócitos, os queratinócitos já com um dano importante vão produzir ainda mais fatores pró-inflamatórios, citocinas, quimiocinas e outros, e isso vai perpetuar também o quadro inflamatório. Então, é muito importante conhecer todos os sucessos que acontecem aqui para entender um pouquinho o que que acontece nos pacientes com lúpus. Então, como eu falei para vocês, para que os sinais clínicos sejam visíveis, para que o paciente tenha uma manifestação clínica da doença, a gente tem que ter o paciente tem que ter um perfil genético específico, uma combinação de genes que fazem com que o paciente tenha aquela sensibilidade ou aquela predisposição a desenvolver a doença. Então, esse estudo aqui é muito interessante, é relativamente recente, né? E ele avaliou a expressão genética de quatro caninos com lúpus eritematoso cutâneo. Eles avaliaram os diferentes genes que poderiam estar envolvidos na patogênese, né, desses animais. O que que eles acharam nesse estudo? Eles acharam genes que codificavam a produção de interferon gama, de essas duas quimiocinas que são as mais reportadas, né, em pacientes com lúpus eritematoso cutâneo, que são a CXCL10 e a CXL5, e também a interleucina 12, né? Além disso, eles fizeram também, além do estudo, tipo, para avaliar a parte dos genes, né? Eles também fizeram imunohistoquímica para identificar a expressão, né, da interferon gama, da CXCL10, que é uma quimiocina muito importante na patogênese da doença. E eles acharam também que os pacientes, esses quatro pacientes que eles avaliaram, eles tinham uma sobreexpressão na imunohistoquímica quando comparados com cães normais. Então, vocês observam na setinha preta, né, a expressão do interferon gama, né, aqui, aqui, aqui e aqui, a expressão também, e dessa quimiocina também nas setinhas mais brancas, né, aqui, aqui, aqui e nesse paciente também. Então, a gente sabe, né, que tem um componente genético muito importante que o paciente tem que ter, e isso, em somatória com fatores ambientais, faz com que o paciente desenvolva os sinais clínicos que a gente observa. E além disso, esse estudo conseguiu também fazer uma comparação com a genética, os genes envolvidos no lúpus eritematoso cutâneo humano. E dos achados mais relevantes é esse aqui. Eles concluíram que até 49 genes envolvidos na patogênese do lúpus eritematoso cutâneo são similares entre caninos e humanos. Então, quando a gente entende aquele esquema inicial que mostrei para vocês da patogênese do lúpus eritematoso cutâneo nos humanos, isso pode de alguma forma ser extrapolado, né, para os cães, e que a parte genética também, eles compartilham também até 49 genes que fazem parte da patogênese da doença.
Então, a gente tem várias coisas publicadas relacionadas com lúpus eritematoso cutâneo, tanto em cães, né? Então, por exemplo, esse estudo aqui mostrou um relato de dois animais, dois cães, que apresentaram uma poliautoimunidade. Quando a gente fala de poliautoimunidade, a gente fala que o animal pode desenvolver mais do que duas doenças autoimunes, tipo, no mesmo animal, né? Pode apresentar duas doenças dessa natureza, né? Então, esses dois pacientes que eles mostram, nessa publicação, nesse paper, eles desenvolveram pênfigo foliáceo e lúpus eritematoso, discoide, generalizada. Então, essa histopatologia desses animais e os achados histopatológicos são sugestivos das duas doenças. Então, vocês observam aqui. Peraí, aqui vocês observam nas setinhas, isso aqui, 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 acantócitos, células acantolíticas, né, que são, obviamente, que estão presentes nos casos de pênfigo, e além disso, aqui nas setas pretas, vocês estão observando a dermatite da interface, que, como falei para vocês, a gente tem aqui uma infiltração linfocítica, principalmente, né, naquela junção dermoepidérmica, e além disso, uma degeneração hidrópica nos queratinócitos basais, que são finalmente as células mais afetadas nessa doença. Além disso, aqui, outra imagem, né, da dermatite da interface. Então, nesses animais, a gente tem que tomar em conta que isso pode acontecer clinicamente. A gente pode observar um paciente com poliautoimunidade mostrando mais do que uma doença autoimune. Então, falando do lúpus eritematoso discoide, ele é de todas as formas clínicas que eu falei para vocês no início, essa aqui é a mais comum. Com certeza é a que vocês observam com mais frequência. Então, a gente observa essas lesões bastante clássicas de perda da arquitetura nasal, né? Aqui na ponte nasal, despigmentação. Às vezes, a gente observa alguma descamação, alguma presença de crostras, né? Mas, de forma geral, a despigmentação e a perda da arquitetura nasal são bastante sugestivos da doença. E o que está acontecendo aí? O que eu falei para vocês no início, quando eu falei da imunopatogênese, né? Então, a gente tem formação de complexos antígeno-anticorpo, e a gente já sabe que o antígeno, o autoantígeno que está induzindo essa formação de complexos é o material genético, os ácidos nucleicos dos queratinócitos que morreram, né? Os queratinócitos que inicialmente sofreram um dano, que posteriormente sofreram uma necroptose e morreram, liberaram esses ácidos nucleicos endógenos. Isso agiu como um autoantígeno. Isso fez com que as células B ficassem maturas, né, as células plasmáticas, e essas células plasmáticas liberassem autoanticorpos dirigidos para esses autoantígenos. Isso é o que faz a formação dos complexos antígeno-anticorpo. E só para lembrar o papel muito importante dos interferons, daquele sistema de interferons inicial, que é ativado, tem uma sobreativação como consequência daqueles genes, né, que tem o indivíduo que tem aquela predisposição, tá? Então, como eu falei para vocês, é a forma mais frequente, a idade da apresentação é muito ampla, a gente pode ter pacientes desde os 3 até os 11 anos, é, genética, né? Como eu falei, e o estudo que eu mostrei para vocês, vocês viram que os cães com lúpus eritematoso cutâneo têm também um perfil genético, uns genes que codificam a produção de diferentes moléculas, como interferon gama, por exemplo, e diferentes quimiosinas pró-inflamatórias e interleucinas pró-inflamatórias. Afeta mais particularmente a raças dolicocéfalas, e aqui também, da mesma forma que na medicina humana, a luz ultravioleta pode induzir a apresentação mais rápida dos sinais clínicos em pacientes que têm aquela predisposição genética, e pode piorar ainda mais os sinais clínicos no paciente, porque aquela luz UV, como eu falei para vocês, gera estresse oxidativo, afeta o material genético dos queratinócitos, e, além disso, pode produzir um dano importante e, a posterior, apoptose dos queratinócitos. Então, a gente teria uma apresentação facial. Então, a gente tem lesões na face com despigmentação e perda daquela arquitetura.
Mas a gente pode ter lesões em outras partes do corpo, né? Aerossóis, eritema, úlceras, crostras em plano nasal, em ponte nasal, em lábios, na zona periocular e até na pina. Quando a gente tem quadros mais generalizados, a gente tem lesões anulares, hiperpigmentadas, descamativas também, em outras localizações além da cabeça, né? Como tronco, pescoço, extremidades. E uma das coisas importantes é a possibilidade ou risco de que essa doença avance para outras doenças, como carcinoma escamocelular. Então, aqui outros exemplos da apresentação clínica da doença, com aquela despigmentação, perda da arquitetura, né? Aqui a gente observa algumas erosões também, algumas pequenas crostras. É uma doença muito menos crostrosa do que o pênfigo. Aqui também, mesmo padrão, paciente do licocéfalo, né? Mesmo padrão aqui, perda da arquitetura, despigmentação, né? Muito clássico. Igualmente aqui, que a gente observa um pouquinho mais de descamação também. E, obviamente, pacientes com pelagem e pele mais clara, né, são mais susceptíveis. Então, como que a gente vai diagnosticar isso? A gente vai diagnosticar pelo histórico, né, sinais clínicos que são muito clássicos também, mas o diagnóstico definitivo a gente faz por histopatologia. A citologia não ajuda muito nesses casos, a gente tem que ir direto para a biópsia de pele, e o que a gente vai observar é uma dermatite de interface, como eu falei para vocês, aquela infiltração linfocítica, principalmente na junção dermoepidérmica, que a gente observa mais de perto, eh, apoptosis de queratinócitos, como a gente observa aqui, e também incontinência pigmentária. Então, normalmente é onde que tem que estar a melanina. A melanina tem que estar na epiderme, né? Quando a gente fala de incontinência pigmentária, é porque aquela melanina caiu para a derme, né? E por isso que a gente observa despigmentação naquelas lesões, né? Então, aqui a gente observa esses acúmulos de melanina, cúmulos de melanina nas camadas mais profundas da pele. Na medicina humana, a gente tem ferramentas também para ajudar no diagnóstico. Isso é uma coisa que eu acho super interessante também, de alguma forma, utilizar a gente, fazer alguma adaptação dessa ferramenta, que seria o CLASSI, que é uma ferramenta para fazer avaliação da severidade das lesões nos pacientes com lúpus eritematoso cutâneo. Vocês observam aqui que eles avaliam o tipo de lesão, a localização também, se tem despigmentação, eritema, descamação, hipertrófia, localização, afetação de membranas mucosas, se tem alopecia, e cada avaliação das lesões tem uma score também para dar uma score final, e isso permite avaliar a severidade das lesões e desse jeito a severidade da doença. Então, eu achei super interessante mostrar isso aqui, porque de alguma forma a gente poderia fazer uma adaptação dessa escala. E quando a gente tem quadros generalizados de lúpus eritematoso discoide, então a gente vai ter afetação de outras localizações além da face, né? As lesões vão ser mais anulares, como um centro despigmentado e uma borda um pouco mais hiperpigmentada. Então a gente igualmente vai observar uma dermatite de interface, bem sugestiva, né? Degeneração hidrópica e uma incontinência pigmentária que, na forma generalizada, geralmente é mais marcada, a gente observa mais de uma forma mais severa, né? Então, aqui um exemplo também de lúpus eritematoso mucocutâneo. Aqui a gente, além da afetação da epidermis, a gente vai ter afetação das junções mucosas, né? Das uniões mucocutâneas. Essa forma aqui também de borboleta, que até pode se parecer um pouco com aquela descrição que a gente falou na humana no início, com afetação periocular na ponte nasal, né? E obviamente em qualquer junção mucocutânea a gente pode ter afetação. E vocês observam também que além a gente tem zonas despigmentadas, mas também zonas com aumento da pigmentação aqui na mucosa pineana e também na borda da pina desse paciente. Então a gente vai observar igualmente como em todos os casos de lúpus eritematoso cutâneo, aquela dermatite da interface, né? Aquela degeneração hidrópica e apoptose dos queratinocitos basais. Como que a gente vai tratar, então? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que
temos que fazer proteção da luz ultravioleta nos nossos pacientes. E quando a gente fala de medicamentos, então a gente tem que fazer uma imunomodulação nesse paciente, né? Porque a gente está na frente de uma doença autoimune. Então, para induzir uma remissão inicial das lesões, a gente pode utilizar corticoides. Se a gente está num quadro muito severo, generalizado, seria a via sistêmica, mas em aqueles quadros que tem afetação só do plano nasal, a gente pode fazer manejo unicamente com corticoide tópico, né? Então, prednisona, prednisolona, doses imunossupressoras, 2,2 a 4,4, inicialmente diária. Depois, fazer uma redução gradual, quando a gente observa uma resposta favorável, né? Para chegar ao mínimo, uma dose mínima de manutenção. Importante que a gente não utilize corticoides de depósito, porque a gente não pode fazer eh, re, eh, uma readaptação dessa dose, né, no paciente, tá? Ciclosporina também pode ser utilizada como um fármaco também para poupar corticoide, né? E também para manutenção no longo prazo, caso seja necessário. Então, ciclosporina 5 a 10 miligramas por quilo dia, assim como a satioprina, 2 a 2,5 miligramas por quilo dia, micofenolato de mofetilo, 20 a 40 miligramas por quilo dia. A combinação conhecida de tetraciclina ou doxiciclina niacinamida, que pode também ter efeitos imunomoduladores também, doxiciclina na dose convencional de 5 a 7,5 miligramas por quilo a cada 12 horas. A niacinamida depende também da faixa de peso do animal, então 250 miligramas para cães de menos de 10 quilos, 500 miligramas para cães de mais de 10 quilos a cada 8 horas, e a ideia também é fazer uma diminuição gradual da doses. E também em casos localizados, como aquele da ponte nasal, além dos corticoides tópicos, a gente poderia utilizar para manutenção tacrolimus, que é um inibidor de calcineurin tópico, 2 vezes por dia. Então, na medicina humana, eles têm estudado um monte de opções terapêuticas, né, para a doença. Então, além do que a gente já conhece de uma imunomodulação um pouco mais eh, através de várias vias de imunomodulação. Eles estão estudando, por exemplo, opções terapêuticas em pontos específicos da imunopatogênese da doença. Por isso que é importante que a gente conheça muito bem esse processo. Então, por exemplo, ter um fármaco cujo target seja as células dendríticas plasmocitoides, ou citocinas pró-inflamatórias que sejam importantes nessa imunopatogênese. Anti-interleucina 12, 23, 6, interferon gama, interferon alfa, factor de necrosis tumoral, né? Bloqueadores das moléculas coestimuladoras, depletores das células da atividade das células B para que elas não produzam mais autoanticorpos contra aqueles autoantígenos, plasmafereses para tirar aqueles autoanticorpos do plasma do paciente, drogas que consigam se ligar ao DNA liberado pelos queratinócitos mortos, também inibidores das vias JAK-STAT, né? Então, isso eu queria mostrar isso para vocês, porque na medicina humana eles estão estudando diferentes opções terapêuticas muito mais dirigidas para a imunopatogênese da doença e, obviamente, com menos efeitos secundários. Então, vocês observam aqui todas as opções terapêuticas que eles têm na medicina humana. A primeira, a fotoproteção, aí não tem dúvida que é muito importante. Glucocorticoides tópicos, inibidores de calcineurin tópicos, antimaláricos, glucocorticoides sistêmicos, até retinoides, dapsona, e anticorpos monoclonais como rituximab e belimumab. E vocês observam aqui o mecanismo desses fármacos e os estudos em qual fase eles estão. Então, a gente, na medicina humana, eles têm muitas mais opções terapêuticas do que a gente, mas em algum momento eu acho que também, até o uso dos anticorpos monoclonais para esse tipo de doenças autoimunes, eu acho que em um futuro que espero não seja muito de longe, a gente poderia ter também essas opções terapêuticas, né? O que que a gente tem em caninos? Então, por exemplo, o uso de imunoglobulina intravenosa humana. Esse relato fala de um cão que foi refratário a prednisolona, satioprina, ciclosporina, dexametasona, micofelonato, tipo, ele foi refratário a tudo que eles utilizaram. Eles tentaram o uso intravenoso de imunoglobulina humana, nessa doses que vocês observam aqui,
uma vez por dia durante 4 dias. E eles observaram uma remissão dos sinais clínicos com essas 4 doses. Depois, eles continuaram a terapia com prednisolona, 1 miligrama por quilo a cada 12 horas, e depois fizeram uma redução gradual do corticoide. Vocês observam aqui como estava o paciente no início e como estava o paciente depois da aplicação da imunoglobulina. Então, poderia ser até uma opção terapêutica. Aparentemente, ela pode também diminuir ou fazer uma regulação daquelas citocinas pró-inflamatórias. Ela poderia também fazer um catabolismo daqueles autoanticorpos patogênicos que estão sendo produzidos. Então, aparentemente, tem várias vias através das quais ela pode gerar uma resposta positiva nesses pacientes. Além disso, a gente tem reporte do uso do micofenolato em lúpus eritematoso cutâneo exfoliativo, que a gente sabe que é o pointer, é uma das raças mais acometidas, né? Aqui utilizaram uma dose de 22 miligramas por quilo, 2 vezes por dia, como terapia única, e eles tiveram uma resolução dos sinais clínicos em 4 meses de tratamento. Depois, eles passaram a metade aproximadamente da dose a cada 12 horas para manter o paciente no longo prazo. E também aqui utilizaram micofenonato de mofetil e prednisona para um caso também de lúpus exfoliativo também. Utilizaram também na mesma dose do caso anterior e depois, mas eles combinaram com prednisona a essa dose, 0,9 miligramas, 9 miligramas por quilo, e depois passaram o corticoide a cada 48 horas para manutenção. Fizeram um seguimento por vários dias, por mais do que quase 100 dias, e eles tiveram bons resultados no paciente. Lembrando que o micofenolato de mofetil, ele é um inibidor da síntese das purinas e ele pode regular ou pode fazer uma inibição tanto das células T quanto das células B. Aqui também eles utilizaram aqui o oclacitinib, né? O oclacitinib que a gente conhece muito bem para pacientes alérgicos, a gente sabe que é um inibidor da via JAK1. E eles tiveram aqui pacientes com lúpus eritematoso discoide facial, mucocutâneo e exfoliativo. E eles utilizaram aproximadamente uma dose que variava entre 0,9 miligramas por quilo até 1,8 miligramas por quilo. Uma ou 2 vezes por dia, vocês observam no detalhe aqui na tabelinha. E eles obtiveram na meia remissão completa na maioria dos pacientes, em 6 pacientes de 7 em 2 meses aproximadamente. Então, a gente observa que a dose tem que ser maior e que pode ser também uma alternativa para esses pacientes que são refratários a outras opções terapêuticas. Então, eu queria falar aqui um pouquinho como que participa o JAK1, por exemplo, se a gente utilizasse um receptor, um inibidor da via Janus-quinasa 1, como que agiria isso aqui? A gente tem esse material genético que foi liberado pelos queratinócitos mortos. Eu acho que isso está claro nesse ponto, né? Esse material genético vai ser reconhecido pelo sistema imunitário, pela via dos Toll-like receptors ou por vias independentes também. Isso vai induzir a liberação de interferons e a liberação de citocinas pró-inflamatórias reguladas por esses interferons. Então, esses interferons, o que que eles vão fazer? Eles vão interagir com a via de sinalização JAK1, TIC2, tirosinquinasa 2, JAK-STAT, ou TIC-STAT, e através dessa via de sinalização, eles vão fazer uma produção de quimiocinas. Essas quimiocinas, elas vão estimular aos linfócitos efetores, que são citotóxicos, e esses linfócitos citotóxicos vão ocasionar dano nos queratinócitos basais. E aí continua aquele bucle de acontecimentos que eu falava para vocês anteriormente. Se eu consigo fazer um bloqueio aqui nessa via de sinalização, eu estou fazendo um bloqueio de tudo o que poderia acontecer daqui para frente e estaria fazendo um bloqueio daquela citotoxicidade mediada pelos linfócitos efectores. Então, obviamente, isso aqui é tomado da medicina humana, mas seria como que agem aqueles inibidores da via JAK1. Por isso que o oclacitinib poderia ser uma opção terapêutica interessante para avaliar também. E também, na medicina humana, foi descrito o uso de niacinamida tópica. Utilizaram nicotinamida, né, em creme ou gel, 2 a 4%.
como terapia única 2 vezes por dia durante 12 semanas, e eles obtiveram uma remissão completa nesses casos que vocês observam nas imagens durante esse tempo, nesse tempo de tratamento, 12 semanas. Então, a teoria é que aquela nicotinamida, ela consegue inibir citocinas pró-inflamatórias, ela também poderia fazer uma fotoimunoproteção, melhorar a incontinência pigmentária, que é característica também do lúpus eritematoso cutâneo, e diminuir a perda de água transepidérmica nesses pacientes. Então, eu queria também mostrar que essa poderia ser uma opção interessante eh, nos nossos pacientes, obviamente, quando a gente tenha estudos que façam um suporte científico para isso. Então, como conclusão, o lúpus eritematoso cutâneo é uma doença comum na nossa clínica. A forma mais comum de apresentação é a forma facial. A gente não observa, felizmente, muitos quadros generalizados, mas o que que é importante entender da doença? Que é uma doença que tem uma base genética importante, que tem vários genes envolvidos, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Já foi estudado, então, o perfil, dos pacientes caninos com lúpus eritematoso cutâneo, que eles têm um perfil imunológico específico, onde os interferons e outras citocinas, quimiocinas, são importantes, obviamente, para a imunopatogênese. Os fatores predisponentes, principalmente ambientais, a luz ultravioleta, que pode exacerbar e piorar o quadro clínico. Conhecendo tudo isso, a gente pode selecionar também o tratamento específico para o quadro específico também do paciente. Entender que a gente tem formas localizadas e generalizadas e que cada quadro clínico tem uma fisiopatologia, uma imunopatologia diferente e por essa mesma razão a gente tem que ter tratamentos diferentes. E que na medicina humana eles já têm estudos ou estão rolando estudos para descobrir ou ter terapias dirigidas para vias imunológicas mais específicas com menos efeitos secundários. E tomara que na medicina veterinária, em algum momento, a gente tenha acesso também a terapias desse tipo, tá? Então, muito obrigada pela atenção. Eu gostaria de saber de onde vocês acompanharam também essa aula, essa palestra, aqui em minhas redes sociais, o meu e-mail, qualquer coisa, qualquer dúvida adicional que vocês tenham desse tema ou de outros, eu estaria feliz de ajudar e participar com vocês. Muito obrigada e uma ótima tarde para todos.